Olá, estamos nos aproximando das eleições municipais. Eleições estas que serão as mais importantes da história moderna do nosso país. Para tanto, os sindicatos filiados à FEComércio estarão disponibilizando a oportunidade aos candidatos de passar o seu projeto, seus objetivos e todas as suas intenções em relação ao município para os quais se candidatam à direção. E com isso, facilitar a tomada de decisão do eleitor em que candidato ele votará. Aproveitem essa oportunidade para expor todos os seus objetivos. E eleitor, aproveite essa oportunidade também para tomar uma decisão serena e consciente sobre seus próximos 4 anos. Desejo sucesso a todos e boa sorte. Muito obrigado. O setor de comércio, bens e serviços e turismo é um dos segmentos mais afetados pela pandemia. Nesse contexto, as eleições municipais de 2020 se tornaram ainda mais relevantes para pautar o futuro do nosso setor. Nesse bate-papo, esperamos conhecer e compartilhar com os empresários e a população as propostas e o plano de governo dos candidatos para a nossa região, em especial para o setor representado pelo Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis, que tem vários pleitos e várias dúvidas em relação ao futuro e ao que aconteceu agora, o que acontecerá agora após pandemia. Agradeço em nome de todos os empresários da cidade, em nome de toda a população, essa oportunidade que a FEComércio criou, abrindo esse espaço de debate com os candidatos, o futuro da nossa cidade e os pleitos do nosso setor. Olá, estamos aqui com o candidato à Prefeitura de Petrópolis. Olá, candidato. Gostaríamos de saber o que o setor do comércio de bens, serviços e turismo pode esperar do seu governo à frente da Prefeitura. Quais são os seus principais projetos para fortalecer o setor do comércio em nosso município? Bem, meu nome é Rubens Bom Tempo, tenho 58 anos, sou médico e já administrei a Prefeitura de Petrópolis por 3 mandatos. E durante esse período, a gente conseguiu ter reconhecimento em algumas políticas públicas que a gente desenvolveu. Fui agraciado com o Prêmio Prefeito Empreendedor do Brasil por 2 vezes e também outros diversos prêmios na área da gestão fiscal, de uma maneira geral. E a gente sempre teve uma relação muito próxima com o comércio, de uma maneira geral, com o terceiro setor, com todo o setor produtivo. E a gente pretende fortalecer cada vez mais essa relação, aumentando cada vez mais o diálogo, fazendo com que seja presente a prefeitura nas suas políticas públicas. A gente precisa melhorar e muito. A gente está vivendo essa questão da endemia, porque a pandemia já foi embora, se transformou já numa endemia, o vírus existe entre nós, e isso faz com que as pessoas fiquem muito em casa. É da natureza do próprio processo de isolamento. Então, o isolamento social foi uma imposição sanitária, ela ainda existe e a gente precisa garantir, primeiro, uma cidade segura do ponto de vista sanitário. Então, é importante a gente desenvolver, junto com o setor produtivo, junto com o setor comercial, de uma maneira geral, protocolos de segurança, onde que a gente possa estar garantindo um atendimento padronizado, em todas as lojas, em todos os restaurantes, em todos os serviços que são prestados. Com isso, a gente vai aumentar a sensação de segurança das pessoas para elas poderem sair novamente de casa. E com isso você consegue fazer com que a cadeia produtiva ela volte a funcionar na sua plenitude. É um desafio importante, mas eu acredito que com muito diálogo você vai conseguir fazer. Então a gente tem que impulsionar com segurança, para que as pessoas possam novamente voltar a sair das suas casas, consumir no comércio. Agora, é importante as pessoas também terem recursos, terem dinheiro. Então, você tem que gerar mais emprego, você tem que gerar emprego formal, emprego de boa qualidade. E a pandemia vai nos ensinar muita coisa. Eu acho que o setor do comércio ele precisa cada vez mais se modernizar, ele trabalha cada vez mais de forma digital, com ferramentas de gestão que acabam, de alguma forma, também gerando um nível de competitividade com aquelas ferramentas que são, digamos assim, exportadas. E a gente sabe que isso acaba
prejudicando muito o comércio. Então, a gente tem que fazer aplicativos, realmente, para fazer com que o setor local possa se fortalecer e trabalhar novamente em rede. Isso é importante. Nosso segmento foi muito atingido pela pandemia, impactando fortemente na geração de empregos. O senhor tem algum projeto para incentivar o comércio nesta retomada e assim garantir acesso a emprego e renda à população? Mário, eu acho que eu vou dar prosseguimento mais ou menos naquilo que a gente estava falando. Utilizando, por exemplo, assim, um fato em si, que é a questão do iFood, por exemplo. O iFood, ele é uma realidade, né? A gente está aí vivendo, convivendo com o iFood. Então, você tem um aplicativo que compete com todos os restaurantes, né? Isso faz com que as pessoas, né, paguem uma taxa por um determinado serviço de aplicativo, né, digital, e acaba fazendo com que esse dinheiro não fique na cidade e enfraqueça cada vez mais os restaurantes. Então, cabe ao prefeito, ao poder público, né, através de uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, chamar todos os donos de restaurantes da nossa cidade e vamos criar um aplicativo para a gente garantir que os nossos restaurantes eles sejam protegidos, né, contra esse gigante que é o iFood. E assim por diante. A gente precisa cada vez mais trabalhar com inteligência. E não dá para você negar já a inteligência que já existe de forma paralela, né, e que ela também está sendo utilizada de uma maneira predatória em relação ao comércio local. E a gente tem que reverter isso. Então, esse é um exemplo que eu estou colocando para você, né, para a gente poder fazer com que os restaurantes da nossa cidade trabalhem em cadeia, em rede, né? A mesma coisa com o setor logístico, por exemplo, do ramo da moda, né? Fazer com que todas as lojas elas possam também estar trabalhando em cadeia, né? Uma ajudando a outra, né? Fazendo com que a gente possa construir uma cadeia produtiva digital, onde que todo mundo aqui na cidade seja fortalecido. Isso é uma realidade da pandemia, né? Agora, você tem que gerar um emprego formal, você tem que gerar um emprego tradicional, né? A gente tem que tentar trazer indústrias para a cidade, que é muito mais difícil, né? Mas a gente precisa fomentar, sobretudo, o cooperativismo, porque o cooperativismo vai ser um empreendedorismo, né, coletivo e não individual, onde que a gente vai colocar dentro de uma cooperativa, né, diversos empreendedores individuais que tenham, né, habilidades diferentes que possam transformar aquilo num grande negócio. E aí sim você começa a trabalhar a questão da renda, né, e do trabalho vinculado às pessoas que moram realmente na cidade, né? Por exemplo, hoje em dia, se você chega a dar um incentivo fiscal para uma empresa, a cidade do lado oferece um incentivo fiscal, ele vai embora e deixa todo mundo desempregado. Já a cooperativa, não. A cooperativa é formada pelas pessoas que vivem no local. Então, elas não vão embora. Essa daí que é uma grande diferença. Então, nós queremos investir muito nas cooperativas de trabalho e renda, né, no nosso município, como também uma ferramenta importante para o nosso desenvolvimento. O comércio formal é bastante afetado pela venda de produtos de origem irregular. E o combate a esta prática é uma bandeira importante defendida pela FEComércio RJ. Como o senhor pretende enfrentar o comércio ilegal de produtos piratas e roubados em nossa cidade? Eu agradeço por essa pergunta, porque, como eu te falei, eu fui prefeito de 3 mandatos. Nós fizemos diversas ações, né, programadas para que a gente pudesse garantir que não houvesse esse tipo de competição, né, desleal com aquele que é o lojista, que paga seus impostos e que gera emprego, né? Então, isso eu posso falar com muita tranquilidade. Nós fizemos um código de postura, nós fizemos uma revisão do nosso código de postura, isso lá atrás, em 2006, 2007, né? Ele está para ser revisto agora, né, e a gente vai aproveitar o que está sendo colocado, né, e tentar fortalecer ainda mais o nosso código de postura. E ali é bem claro, né, a gente não pode tolerar nem o código tributário, nem o código de postura, né, esse tipo de competição predatória, né? Então, nós tiramos a rodoviária do centro histórico, colocamos lá no Bingen, alargamos a cidade com isso, melhoramos o trânsito, o transporte, e com isso aumentamos a nossa fiscalização. As pessoas antigamente vinham de fora do nosso município, né, entravam dentro de um ônibus interestadual e já chegavam no centro histórico. Hoje em dia, eles chegam lá na rodoviária.
Então, eles não têm acesso direto ao centro histórico, isso dificulta mais a chegada desse tipo de mercadoria na nossa cidade, né? E a gente precisa trabalhar as barreiras fiscais com inteligência nas entradas da nossa cidade, né? Como foi feito a barreira fiscal na época do Estado, né? Que eu acho que também terminou, a gente tem que fazer isso na entrada das nossas cidades, trabalhando junto com a Guarda Civil Municipal e junto com a fiscalização da Secretaria de Fazenda do nosso município. Agora, é importante a gente saber que isso é um retrato, né, da desigualdade. A gente não pode descolar, né, de um cenário muito mais amplo do problema, né? As pessoas cada vez estão na informalidade porque a oferta de emprego formal ela vem, né, sofrendo realmente uma queda importante. A gente tem que fazer com que o nosso PIB cresça. A gente tem que oferecer mais emprego e renda, principalmente para os nossos jovens. As pessoas precisam encontrar uma saída para poder viver com dignidade, né? E para isso elas têm que garantir, né, a sua renda, né? E a gente precisa trabalhar cada vez mais essa questão do combate à desigualdade na nossa cidade, né? Oferecer mais oportunidades para os nossos jovens, né? Principalmente na parte da qualificação técnica, junto, inclusive, né, com o SENAC, que é um braço importante, né, da própria FEComércio, né, o próprio SESC, né, e outras ferramentas importantes, todo o sistema S, de uma maneira geral, junto com a FAITEC, junto com o CETEP, junto com, né, o Cefet e outras instituições responsáveis, né, pela qualificação dos nossos jovens. Com relação ao transporte público, o emprego, a saúde e a segurança, quais são as suas principais ações para melhorar as condições de vida dos moradores do nosso município? Realmente é muito assunto para a gente poder estar discutindo em 3 minutos, né? Mas, navegando em cima dessa sua pergunta, né, eu posso te dizer que essa questão da mobilidade urbana, né, ela precisa ser tratada de uma maneira bem profissional no nosso governo, né? Afinal de contas, a nossa cidade é uma cidade histórica, né, que tem suas limitações, até mesmo por causa do seu perfil. Ela vem crescendo cada vez mais para os distritos da nossa cidade, principalmente Itaipava e seus vales ali no entorno, né? E essa questão da mobilidade urbana precisa ter um tratamento profissional. Não adianta você ter simplesmente projetos, diversos projetos, que fiquem no papel. A gente tem que ter projetos que sejam execuíveis, que falem diretamente com a realidade, e a gente precisa fazer uma priorização desses projetos do ponto de vista dos seus custos. E trabalhar, conseguir recursos para a gente poder melhorar a nossa mobilidade urbana, porque isso é caro, né? Você fazer pontes, viadutos, alargar vias importantes, né? Colocar faixas expressas de ônibus, isso tudo custa muito dinheiro. E a gente precisa estar trabalhando de uma maneira articulada, né, com o terceiro setor, né, com as concessionárias, também com o poder público federal, estadual, com outras instâncias de poder. E com relação à parte da segurança, eu pretendo ser um prefeito presente no Conselho Municipal de Segurança Pública da nossa cidade, né? E, com isso, a gente poder ampliar cada vez mais esse debate para transformar cada vez mais Petrópolis numa cidade segura, como já é, né? E fazer disso uma marca importante em termos de indicadores, né? E ampliar cada vez mais a discussão, né, junto com o terceiro setor e com o setor produtivo, principalmente a área do comércio, né, que é muito afetada pela falta de segurança às vezes. Saúde, eu sou médico, então, né, para mim é como se fosse assim, falar, né, poder falar sobre vários assuntos relacionados à saúde, né, e eu vou precisar de muito mais tempo, né, para isso. Mas é isso, saúde é uma prioridade em qualquer cidade, né, e a gente tem que valorizar cada vez mais o setor público, porque é ali que a gente sabe que o cidadão que não tem dinheiro para pagar um plano de saúde vai bater e a porta tem que estar aberta, né? A gente tem essa clareza, né, da necessidade de fazer um sistema público justo e resolutivo, que resolva realmente o problema, né, das pessoas que o procuram, né? Então, fico aqui à disposição de todos vocês para poder fazer esse debate sobre segurança pública, mobilidade urbana, né, e saúde, é lógico, de uma maneira um pouco mais profunda, né, que é difícil você conseguir resumir em apenas 3 minutos. Obrigado, Maria.
Nos dê um panorama geral sobre o seu plano de governo para a nossa região? Marion, eu queria aproveitar esse final aqui para agradecer a vocês, a FEComércio, pelos investimentos que vem fazendo na nossa cidade há muitos anos, né? E tenho certeza que a FEComércio, com seu olhar, com seus braços, através do SESC, através do SENAC, vem fortalecendo cada vez mais a nossa economia. E a gente vai ter que estreitar ainda mais esse diálogo, né? Porque é fundamental, né, o setor público caminhar junto com o Sistema S para a gente poder fazer com que a nossa cidade possa se reencontrar. Eu quero muito estar dialogando com todos os municípios do nosso entorno, criar arranjos produtivos locais, né, arranjos sociais, onde que a gente possa estar construindo, né, consórcios de saúde, de educação, mas isso vai depender muito da presença do governo do Estado para poder organizar cada vez mais a nossa região, para que a gente possa ter uma identidade mais forte, né, do ponto de vista regional. Mas, do ponto de vista local, Petrópolis é uma cidade polo, né? É a maior cidade da região serrana, né? Já fala muito com a região metropolitana hoje, né? Principalmente com os municípios da Baixada Fluminense, e tem muita força, a gente sabe disso, né? Petrópolis tem uma história muito forte, né? Principalmente do segundo reinado para cá, né? Com a presença de Pedro II, e com toda a sua história aqui no nosso município. Então, a gente tem um vasto conteúdo cultural, histórico, para ser desenvolvido e poder fazer uma narrativa mais forte sobre tudo isso que aconteceu no nosso país, né? E também as nossas vocações, né, como polo metal mecânico, né? A gente não pode esquecer que o maior negócio da GE Selma, né, da América Latina, está aqui em Petrópolis, que é a Selma, que faz a revisão dos motores de avião, né, do mundo inteiro. Então, é um grande negócio que acaba tendo muitas ramificações e gerando mais de 2.000 empregos diretos, com facilidade, eu posso falar isso para você, fora os empregos indiretos, né? A gente tem que fortalecer o polo têxtil na nossa cidade, o polo gastronômico, né? Petrópolis tem essa vocação gastronômica também muito forte, né? A questão também do ecoturismo, né? O turismo de uma maneira geral. Isso tudo a gente tem que estar oferecendo para toda a região. A gente tem que estar construindo esses arranjos locais, mas a gente precisa de um fortalecimento, uma visão maior, né, do governo do Estado. Né? Por exemplo, a questão da rota cervejeira é um exemplo disso, uma tentativa de fazer com que o turista chegue no Rio de Janeiro e venha conhecer os municípios da região serrana que estão produzindo ótimas cervejas, né? E assim por diante. A gente precisa construir juntos parcerias que sejam estruturantes para a nossa região. Muito obrigado. Candidato, muito obrigada pela sua participação.